Olá, aqui é o Maestro Luiz Carlos. Essa é uma aula do projeto Encantarte FMC 044, patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura Noemi Gontijo, com o apoio da FUNARB, Fundação Artístico-Cultural de Betim, e Prefeitura Municipal de Betim. O projeto Encantarte é uma aula de canto e técnica vocal com ênfase em canto coral, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a voz. Então, quando nós começamos a cantar, eu sei que eu já falei alguma coisa, comecei a dar uma pincelada sobre a questão da voz num vídeo passado, mas o conteúdo de hoje tem uma singularidade um pouquinho diferente, tá bom? Ela é diferente do que nós passamos anteriormente. Então, assim, quando nós começamos a cantar, nós ficamos estranhando a nossa voz. Isso é natural, porque nós estamos descobrindo como nós estamos cantando. Isso é natural, é normal. O que não pode acontecer é de nós estranharmos a nossa voz ao ponto de desistirmos de cantar, tá bom? Então, como eu faço para me adaptar com a minha voz? Para eu conhecer ainda mais a minha voz e saber que a minha voz é uma voz bonita. Primeiro, quando nós fazemos aula de canto com ênfase em canto coral, significa que num coral você não está cantando sozinho, você está cantando com outras pessoas. Se eu estou cantando com outras pessoas, eu não posso fazer com que a minha voz seja maior do que a voz dos outros. A minha voz ela tem que estar no mesmo patamar da voz dos meus amigos. Aí vocês podem me perguntar, mas tio, professor, maestro, como que eu vou cantar mais baixo se a minha voz é alta? Isso você aprende dominando a sua voz. Não é a voz que te domina, é você que domina a sua voz. Então, se é você que domina a sua voz, você não pode é, simplesmente mandar um comando, seu cérebro mandar um comando e você não obedecer. É a mesma coisa que você está andando na rua, o cérebro manda você ir para lá e você vem para cá, né? Então não pode, você tem que a sua voz tem que se obedecer, não é ao contrário, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um triângulo com a minha mão. E nesse triângulo eu vou trazer para a frente da minha boca, vou começar a cantar de maneira que a palma da mão fique para o meu ouvido, ok? Então, mão direita para o ouvido, mão esquerda para o outro ouvido. Então eu vou trazer, juntar as duas mãos, trazer um pouco mais para perto da boca e eu começo a falar e esse som vai reverberar passando pela minha mão, vindo até o meu ouvido. Então se eu estou com a mão perto da boca, o som ele vai bater aqui na ponta do dedo, na ponta dos dedos e vai subindo até chegar no ouvido, tá bom? Então, eu fazendo isso com as duas mãos, o som vai bater e ele vai reverberar no ouvido. Ele vai bater, chicotear, vindo para o ouvido. Então, assim a gente começa a aprender a ouvir um pouquinho mais da nossa própria voz, tá bom? Isso seja cantando ou seja falando, tá bem? Qual uma outra maneira também de fazer isso? Ah, eu vou ficar com a mão assim todo o tempo, a minha mão vai cansar. Ok, então você pode simplesmente ir para o canto da parede. O canto da parede não é assim também? Né? Como se tivesse as mãos assim, então o canto da parede não é isso? Tá aqui uma parede, tá aqui a outra parede, não é assim? Então você vai ficar na parede, lógico, por favor, hein? Vá fazer isso sozinho. Não faça na frente de ninguém, senão o pessoal fala assim: ih, ó, ficou maluco.
né? Ficou maluca. Então não faça isso na frente de ninguém. Faça no seu particular. Você está estudando. Se você estiver estudando, fala papai e mamãe. Papai, mamãe, eu estou estudando. O professor falou para eu poder entender melhor a minha voz. Então eu vou fazer um exercício aqui para ver se funciona. Pode até pedir para ele ficar um pouquinho, dar uma olhada. Mãe, ó, só olha só um pouquinho, mas não fica aqui não porque eu tenho vergonha, tá bom? Nunca faça também nada escondido do seu pai e da sua mãe. Beleza? Então vamos lá. Você vai ficar na quina da parede e o som vai bater na quina da parede e vai voltar para os seus ouvidos. Assim, você vai conseguir se ouvir um pouquinho melhor e vai começar a conhecer a sua voz, ok? Esse é um ponto. E tem um outro exercício que a gente costuma dizer que é o exercício mais feio que tem. E esse realmente não pode estar perto de ninguém, porque senão vão dar risada de você, tá bom? Na escola antiga de canto e técnica vocal, e principalmente na Itália, se ensinava muito de pegar um balde e colocar esse balde ou uma bacia sobre a cabeça, cantar ou falar, o som bater no balde e automaticamente reverbera vindo para o ouvido. Só que esse exercício, ele é um exercício que precisa ser feito com muito cuidado. Por quê? Quando a gente vai para um canto da parede ou faz isso com a mão, nós não estamos em ambiente fechado, estamos num ambiente aberto. Então, a gente pode cantar alto ou baixo, o som ele vai vir gradativamente para o ouvido. Quando nós colocamos um balde ou uma bacia na cabeça para fazer esse exercício, o ambiente ele não está mais aberto, ele se torna um ambiente fechado. Quando se torna ambiente fechado, eu tenho que começar a fazer o exercício bem baixinho, começar a falar baixinho para que o som comece a reverberar e vir para o meu ouvido. Se eu começar a falar alto, aquilo vai dar um impacto muito grande e pode prejudicar a sua audição. Então, como eu estou falando, não pode ser falando alto, tem que começar falando bem baixinho, para que você consiga entender e ouvir o que está fazendo. Se é falando, ok. Se é cantando, a mesma coisa. Eu vou começar a cantar bem baixinho, e vou aumentando o volume gradativamente de maneira que não agrida o meu ouvido. E se você for criança, sempre com a supervisão do papai e da mamãe. Não pode fazer esse exercício sozinho, ok? Então, para você que é pequenininho, é melhor fazer o exercício do canto da parede, porque aí não tem risco nenhum. Para os adolescentes, né? Não tem problema de fazer, desde que você siga essa regra de começar cantando bem baixinho e aumentando o volume, tá bom? Cuidado com o aumento do volume para não prejudicar também a sua audição, ok? Nossa, mas que exercício bobo, que coisa besta, que coisa chata. É chato? É, mas eu te garanto que você vai conhecer a sua voz 100% como você nunca imaginou conhecer, tá bom? Ah, agora, voltando para a questão de cantar em conjunto. Quando a gente canta em coral, a minha voz, ela tem que fazer parte de um todo. Ela não pode sobressair as outras vozes. Da mesma maneira que se alguém está cantando alto, ou todos do grupo estão cantando alto, se 10 pessoas estão num grupo, 9 estão cantando alto, a 10ª pessoa está cantando baixo, essa 10ª pessoa tem que aumentar o seu volume igualando com os outros. Vocês estão entendendo? Então, 9 pessoas estão cantando num grupo. Uma está cantando baixo e essa uma pessoa é você, você precisa aumentar o seu volume vocal para igualar com o volume dos outros. Isso é cantar em coral. Agora vamos fazer a situação inversa.
9 estão cantando baixo. 9 estão cantando baixo. Você está cantando muito alto, então você precisa diminuir o seu volume para igualar aos outros 9, para que todos estejam cantando com a mesma sintonia, todos cantando na mesma sintonia. Vocês estão entendendo? Então, cantar em coral significa que aquele grupo cantando em sintonia vai ser o destaque, não é uma pessoa que está sendo destaque. Aí vocês podem falar assim: tá, professor, maestro, mas é aquela pessoa que está fazendo um solo, está cantando música solo. Aí é uma situação totalmente diferente. O solista ou a solista, ele é preparado ou ela é preparada para executar aquele trecho, às vezes é um pequenininho trecho, que para muitos, ou até para o próprio solista ou para a própria solista, não tem importância. Mas aquele pequenino trecho tem uma importância muito grande na música. Quando a gente costuma dizer que aquele trechinho é a cereja do bolo. Sabe quando você tem aquele bolo de festa bonito, todo branco, que tem só uma cereja em cima? Aquele trechinho da música é comparada à cereja do bolo. Seja um trechinho pequenininho, seja um trecho um pouquinho maior, ou seja uma quantidade maior de música dentro do contexto. Então, para isso, o solista precisa se preparar. Alguns pensam: nossa, é fácil cantar solo. É simples, eu vou chegar lá, vou cantar a minha música e tá tudo bem. Não, não é fácil. O solista precisa saber cantar. Quando não sabe cantar, precisa querer fazer solo, precisa se preparar para cantar e precisa não ter medo do público, não pode ter medo dos próprios amigos, porque às vezes os amigos começam a dar risada, começam a zoar, né? Falar: nossa, lá, tá cantando. Alguns às vezes tentam ridicularizar o amigo, o que é muito feio. Você não pode ridicularizar o seu amigo, tá bom? Ou a sua amiga. Se ela tá ali fazendo solo e você hoje não tá, amanhã você pode estar cantando junto com ela fazendo solo, ou você sendo a solista, ou você sendo o solista, tá bom? E às vezes vocês veem de repente: nossa, fulano estava cantando, daqui a pouco não está cantando mais. Crianças e adolescentes têm a tendência de mudar muito rápido a tessitura vocal. A tessitura, como eu já disse, é a quantidade que eu consigo cantar tanto para o agudo quanto para o grave. Então, se dentro de uma tessitura vocal o agudo chega até aqui e o grave vai só até aqui, às vezes isso inverte, o grave começa a ir até mais longe e o agudo que ia até lá, ele vem só até aqui. Estão entendendo? Então muda muito rápido na criança e no adolescente. Por isso que muitas vezes os solistas são trocados de corais infantos juvenis e até de corais adultos, porque a pessoa não tinha descoberto ainda sua voz principal, aí começa a perceber e a tessitura dela tanto expande para o agudo quanto para o grave. Às vezes ela cantava muito agudo, não consegue chegar mais, chega até o limite, e depois para o grave ela começa a expandir um pouco mais. E o principal que eu gostaria de dizer para vocês é que, dentro de tudo isso que eu falei, não pode forçar a sua voz. Como assim forçar a minha voz? Então, por exemplo, se o seu limite chegou a um determinado ponto, você acha que está arranhando a garganta, você acha que não aguenta mais cantar notas agudas, né, que são as notas finas, ou para o grave a mesma coisa, você acha que já foi, que não aguenta mais, então você deve chegar no maestro, deve chegar no professor e falar: olha,
eu não consigo subir mais, meu ponto é até aqui. Se você tiver tessitura vocal e o professor ou o maestro ver que dá para você fazer, você pode ter certeza que ele vai te orientar sem ferir a sua corda vocal. Mas se também não tiver, ele vai parar até ali, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, treinem bastante com esses exercícios que nós já passamos, tá bom? Tchau, até a próxima.